Vocês estão conseguindo ver a tela, pessoal? Sim. Beleza, obrigado pelo retorno. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, com a nossa unidade curricular. Hoje vai ser focado mais em tipo de fornecimento. Então, o que que eu conversei já com o professor do presencial? Que vocês pegassem uma tabela, né, a tabela que eu disponibilizei para vocês aqui, e já começassem, né, a definir a quantidade a potência da iluminação, quantidade de tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Vocês já fizeram essa planilha, preencheram essa planilha lá no presencial? Com a planta que nós temos aqui? Uso específico não ainda, só uso geral. Não definiu o específico? Não, beleza. Então, a gente já vai pode começar a definir já os específicos aqui para a gente começar a falar sobre os tipos de fornecimento. Como é que a gente define se uma casa é monofásica, se ela é bifásica, se ela é trifásica e assim sucessivamente. Só que antes, pessoal, foi orientado aqui pela gerência, né? A gente está fazendo um processo aqui, né, onde a gente tem que passar um vídeo do programa do Senai, né, que é um programa que se chama Encantar para Avançar. Muito provavelmente, né, então assim, só para deixar mais claro para vocês, muito provavelmente vocês já viram alguns vídeos desse programa, né? Só que como eles fazem, né, eventualmente esse processo, né, para todos os instrutores passarem o vídeo, né, mandar print das turmas assistindo os vídeos do programa Indústria Play, né, que é essa parte aí do Encantar para Avançar, eu vou passar novamente. O vídeo tem muita correlação com o que a gente estuda, tá, como eletrotécnica. Mas nesse momento a gente vai falar aí um pouco sobre essa parte de segurança voltado a sistema elétrico de potência, tá? Porque esse vídeo ele é focado aí na parte de rede de distribuição, tá? Mas não foge nada do que a gente vai ver durante o nosso curso. Então, finalizando esse vídeo aqui, a gente já retorna, né? Já começa ali com os conteúdos, tá? Só porque eu tenho que tirar um print aqui de vocês assistindo, né? Vocês também, para quem tiver o interesse, né? Entra no canal, segue o canal aqui. Tem vários vídeos relacionados à nossa área, né? A área elétrica. Tem outros vídeos relacionados à segurança do trabalho, eletromecânica, mecatrônica. Então, tem vários vídeos aqui nesse programa. Finalizando esse vídeo aqui, a gente já retorna aí no 12, né? Que como a gente fala aqui em Goiás, com o nosso conteúdo, beleza? Pode me retornar só se estão escutando o vídeo? Sim. Beleza, finalizando aqui a gente já retorna, tá? Só... No mercado, não vale só evitar acidentes, mas também prevenir as patologias do trabalho, como lesões ocasionadas por um esforço repetitivo, que podem acontecer num funcionário que não se alongou da maneira correta no começo do dia ou que não esteja sentado da maneira adequada. Cada profissão tem o seu risco e demanda precauções diferentes. Mas existe um profissional responsável por analisar todos os tipos de riscos e precauções dentro de uma empresa. Nos últimos meses, a minha conta de luz veio mais barata. É verdade. Eu vou te contar o porquê. Eu estou usando a solução. Você pode até se incomodar com alguém pegando no seu pé, mas o técnico em segurança do trabalho está aí para isso. É ele que vai garantir que todas as normas de segurança sejam cumpridas. Esses técnicos têm muito espaço no mercado. A legislação exige a atuação de técnicos em segurança do trabalho nas empresas, dependendo de fatores como o número de funcionários e o grau de risco das atividades. O mercado valoriza muitos profissionais de segurança no trabalho. O salário desses técnicos começa em R$ 2.600 e pode chegar a R$ 6.200. Hoje, as empresas precisam cuidar para que seus funcionários cheguem em casa sãos e salvos. O conceito de segurança no trabalho tem raízes na Grécia Antiga. Hipócrates, o pai da medicina, foi o primeiro a identificar silicose,
uma doença comum entre os trabalhadores de mina de carvão. Séculos depois, os operários de minas da Roma do século I passaram a usar máscaras para se proteger da poeira. Mas esses cuidados só voltaram a evoluir 15 séculos depois, no período do Renascimento. Nessa época, trabalhadores começaram a se organizar em associações, exigindo medidas de proteção, higiene e ventilação, e também fazendo levantamentos de doenças ocupacionais, causadas pelas tarefas no trabalho. Com a Revolução Industrial no século XVIII, o volume de produção aumentou muito, multiplicando também os problemas causados pelo trabalho. Foi na Inglaterra, o berço dessa revolução, que as primeiras legislações de proteção ao trabalhador foram criadas, com medidas preventivas e limites de carga horária. No Brasil, a primeira lei sobre acidentes de trabalho foi criada em 1919, durante o governo Delfim Moreira. Dali em diante, novas leis surgiram, e com a consolidação das leis de trabalho, ou CLT, essas normas evoluíram no país. Em 1978, as normas regulamentadoras foram criadas, um grande marco na área de segurança e medicina do trabalho. E em 1986, a profissão de técnico em segurança do trabalho foi regulamentada. A função do técnico de segurança, ela é fundamental, eu diria cada vez mais necessária. É um profissional que ele soma muito, ele auxilia muito na gerência da atividade, pela cobrança que se faz ou ajuda a fazer. Essa função que ele exerce de acompanhar em campo e orientar e discutir eventuais ocorrências no sistema é fundamental para auxiliar qualquer gerente na sua atividade. A gente sabe que um eventual acidente ele causa um transtorno imenso para todos, né? Você acaba investindo num profissional que vai trazer só benefício. Fazer manutenção em postes elétricos não é tarefa para qualquer um. E nem mesmo os profissionais mais experientes dispensam as orientações de um técnico em segurança no trabalho. Afinal de contas, existem riscos de queda e de choque. A Celesc é uma empresa geradora e distribuidora de energia aqui de Santa Catarina. Eu fui lá bater um papo com os responsáveis pela segurança dos funcionários. Sandro, aqui é onde tudo começa? Aqui é onde tudo começa, no local de trabalho. Legal, me explica um pouquinho então aí sobre o seu trabalho. O trabalho de um técnico em segurança aqui nessa empresa e em várias outras. O técnico em segurança, como em outras áreas, não só na área de atividade elétrica como a nossa, ele atua como prevenção, na área preventiva, prevenindo os riscos e fazendo análise desses riscos, né? Então, é exatamente o que a gente faz. A gente vai a campo, analisa quais são os riscos possíveis e atua sobre esses riscos, né? Agora, você também identifica, então, novas possibilidades de problema, no caso, é isso? Exatamente. Mediante alguns acontecimentos, inclusive, você acaba se prevenindo com esses acontecimentos e é o que já é previsto na legislação, né? E a partir do momento que você cai para a rua ali, vai a campo, você tem uma grande responsabilidade, porque toda essa equipe, ela não depende de você, mas a segurança dela está nas suas mãos, né? Com certeza. A avaliação dos riscos que elas vão ter durante a atividade dela está comigo. É aqui então, Sandro? Bom, esse é o local do desligamento, né? Certo. Então, a gente faz agora uma avaliação, a gente conversa com a equipe que vai fazer o desligamento, vê se tudo está ok, eles fazem o desligamento, estando ok, e o pessoal dá andamento lá mais pra frente. Beleza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer, obrigado. Então a gente vai desligar isso aqui, correto? Eu queria saber, vocês trouxeram equipamento para trabalhar em altura, para elevação do guindaste? Sim, tá tudo. Eu só vou pedir o seguinte para vocês, não esquece cinto da trava-quedas e o equipamento para trabalhar no guindaste, tá bom? Quando você desliga, você precisa se certificar de que realmente está desenergizado. Então, ele está usando um detector de tensão. Um apito quer dizer que está ligado, é isso? Quer dizer que está ligado, está passando energia. A parte nossa agora, a gente vai emitir um documento chamado DTD, que certifica que está desligado. A gente entrega para a empreiteira que vai executar o trabalho mais à frente. Perfeito. E eles estão certificados de que a área está desligada.
prévio conhecimento do local onde vai ser feito a atividade. Porém, eu não tenho conhecimento do terreno. Então, a gente vai ver o que vai ser, conversar com a equipe e saber o que vai ser feito para a gente saber qual é o risco. Legal. Bom dia, pessoal. Bom. Tudo bem? Então, o que vai ser feito nessa área agora? Vai ser feito um deslocamento de rede aqui. Passa muito carro aqui. Passa. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai sinalizar a área, vai colocar cones para demarcar e a gente certificar de que, caso passe algum veículo aqui, a gente não tenha contato, não haja essa separação entre a nossa atividade e os veículos que passam aqui. Esse local vai ser um deslocamento de rede. Então, hoje, a rede está passando em um terreno particular. Perfeito, que é esse aqui. Exatamente. Agora eles vão deslocar essa rede para um terreno público, para uma área pública, aliás, por conta de manutenção. Hoje você não pode adentrar num local privado sem autorização, então isso gera um trabalho e um transtorno, né? Então, para que fique mais simples, as próximas manutenções vai ser deslocado para uma área pública. E essa questão da segurança, como era antes, como é hoje em dia e aonde a gente vai chegar? A gente pode analisar no prisma de década. Então, há uma década atrás, você não tinha, para trabalho em altura, o cinto, tipo paraquedista, era apenas um cinto abdominal. Então, o risco era muito maior. Perfeito, era muito mais simples, né, e rústico. Exatamente. Né? Então, hoje a gente usa essa roupa anti-chamas para te prevenir contra o calor, no caso de um arco voltaico. Antigamente não existia. Então, hoje há uma prevenção muito maior. Os equipamentos estão muito mais evoluídos e a tendência é ficar cada vez mais. Então, a tendência é que o serviço fique cada vez melhor, mais rápido e que haja cada vez menos acidentes, é isso? Com certeza. Então, o técnico de segurança vem justamente para deixar mais seguro e não ter problema nenhum com o andamento do trabalho. Não vai atrapalhar de nenhuma forma, é só agregar segurança ao trabalho. Os técnicos em segurança no trabalho são profissionais que realmente fazem a diferença. Se você também gosta de segurança, saúde, legislação e está procurando uma área promissora, essa pode ser a sua chance. Então, pessoal, o vídeo era esse, tá? Da nossa parte introdutória aí da aula. E agora a gente vai voltar para os nossos conteúdos. Tá? Então, tudo aquilo que vocês viram, né, no vídeo são assuntos que são abordados lá na última unidade curricular, que é o módulo específico 3, que é sobre sistema elétrico de potência. Então, a gente vai abordar todos os componentes, essa parte de procedimentos operacionais padrão, que a gente chama de POP, para realizar essas manutenções. Tá? Então, assim, não fiquem ansiosos, porque essa parte é um pouco mais complexa e ela já é reservada, né, para um momento onde vocês já vão entender sobre elétrica, tanto predial quanto industrial. O que a gente vai fazer hoje, então, né? Então, hoje a gente vai pegar a nossa planta, né? Na verdade, eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente não ficar enrolado em definir as quantidades, as potências de nada, tá? Então, eu já conversei com o professor presencial justamente para isso. Ó, professor, vou ver se eles estão participando aí do presencial, vou ver se está trazendo o conteúdo lá do presencial para cá, para a gente já desenvolver essa aqui bem rápido, sem muito segredo. Tá? Então, o que eu vou precisar? Da primeira tabela. Na primeira tabela, eu tenho algumas informações importantes. Só que para a gente começar essa segunda aula, já fazendo essa primeira tabela e já complementando com o que a gente vai precisar para a segunda atividade. Tá? Lembrando que essa primeira tabela é para ser entregue, né, preenchida com todas as informações das tomadas de uso específico, de tomada de uso geral, que você escolheu para sua residência, tá? Sempre atentar ao mínimo. Então, você não pode definir menos do que o mínimo. Mas, você pode definir mais do que o mínimo, né? Mas é importante que você coloque alguma observação para a gente, na hora de eu fazer a correção, eu vou sempre ali no mínimo, né? Para ver se vocês acertaram todos os cálculos, tá? Se não tiver acertado, não tem problema. Eu vou mandar uma observação, você vai lá, corrige o cálculo que você fez incorretamente e depois a gente faz a recorreção para você tirar 100% da nota, tá? Então, aqui não tem objetivo nenhum de retirar a nota, né, de vocês. O objetivo é que vocês tenham lá no boletim, né, para justamente encontrar um trampo, um emprego legal, né, com nota tudo 100, né, no seu histórico, tá? Então, não tem objetivo nenhum. Primeira coisa, eu vou precisar da ajuda de vocês. Qual que é a área da cozinha lá daquela planta? Deixa eu até abrir aqui, qualquer coisa, se vocês ficarem em dúvida com alguma...
Então, essa aqui é a nossa planta. Como que ficou aqui, pessoal? A área em metros quadrados. Alguém pode me ajudar? Gente, agilizar e já vim para essa parte aqui, ó, que é o tipo de fornecimento. Senão a gente vai enrolar aqui nessa outra aqui. Tendo em vista que vocês já fizeram, né, no presencial. Tem alguém aí? Vamos lá. 8,55. 8,55. 8, né? 8,55 a área do banheiro. Vamos rapidinho aqui, porque a gente já passa para o próximo. 4,42. 442 da sala. E a intenção é que nós façamos, né, isso aqui em 5 minutinhos. Para ter tempo de explicar o resto. 27,65. 27,65. Quarto 1. 15,15. Quarto 2. 11,13. Perímetro. Perímetro da cozinha. 11 por 7. 11,7. 11,7 do banheiro. 8,9. Sala. 22,8. Quarto 1. 15,6. Quarto 2. 13,7. Qual foi a potência? A gente não vai definir quantidade, porque tem que ter no mínimo 1, tá? Quando vocês forem fazer o projeto de vocês, vocês definem a quantidade de pontos que vocês vão colocar ali, tá? Mas eu quero saber só a potência. Quanto que deu a potência da cozinha em VA? Pega lá o caderno. Quem se habilita? Ninguém, pessoal? Tem que fazer tudo de novo. IVA. Quantos? 100, né? Porque a área deu só 6 e uns quebrados, né? 6, o resto deu 2,55, se eu não me engano. Aqui vai dar o quê? 100 também. E nesse de 27? Esse aqui é mais chatinho. 27 é primeiro 6, depois mais 4, depois mais 4, depois mais 4, depois mais 4, depois mais 4. Vamos ver quanto dá isso aqui. 400 22. Aqui vai dar 400? Isso aí. Beleza. Quarto 1. Que vai dar 6 com 160 mais 60. 220? Aqui vai dar 160. Certo? Agora esse aqui é mais chatinho. Quantas tomadas de uso geral deu na cozinha? Deu 4. Deu 4? No banheiro? Só um, né? Ou vocês Uma. colocar... pela norma, só um. Menor que 6 metros. Na sala? 5. No quarto 1? 4. E no quarto 2, 3, né? 3. Os primeiros 3 da cozinha é de quantos VA? Vamos ver se você está lembrado. $600 VA. 3 primeiros de 600. Então, 3 vezes 600, 1.800. Mais um de 100. Deu 1.900 VA. Todo mundo concorda? No banheiro, ambiente molhado. Como ele só definiu um, o primeiro, então, de 600. Sala. Não é um ambiente molhado, então, todos de 100, né? Então, 500. Quarto 1. Não é ambiente molhado, todos os pontos de 100. Quarto 2, todos os ambientes não molhados, né? E todos de 100 também. Todo mundo concorda com isso aqui? Então, vamos fazer agora aqui o total, ó. Total de iluminação. Vou fazer a soma de todas as minhas potências. Só que eu tenho que fazer nesse aqui de baixo, né? Por quê? Porque esses valores são em VA. Se eu somar aqui nos watts,
Na iluminação vai dar certo, né? Mas não é o ideal. A gente tem que aplicar o fator de potência. Qual que é o fator de potência que a gente aplica para iluminação? É 8,5? Não, na iluminação. É 1. Fator de potência é 1. Tá? E nas tomadas? Alguém lembra? Qual que é o fator de potência das tomadas? 0,9, 0,8. 9. Não, 0,8. Lá na apostila ele fala 0,8. Pronto, então agora a gente tem aqui as nossas potências em VA e a potência em watts. Vamos definir algumas tomadas de uso específico, lembrando que cada um define a quantidade que quiser de tomada de uso específico. Eu vou definir algumas aqui baseado nos meus conhecimentos. Cozinha, vamos definir então uma torneira? Vou colocar aqui, ó. Torneira elétrica. Vou definir no banheiro alguma coisa? O que a gente define como tomada de uso específico no banheiro? Chuveiro é 1? Chuveiro elétrico. Exatamente. Então, a tomada ela vai ser diretamente, na verdade, ela vai ser usada unicamente pelo chuveiro, tomada de uso específico. Sala, você vai colocar ar-condicionado na sala ou não? Positivo. Vai colocar? Então, vamos colocar. Ó. Então, vamos colocar uma tomada de uso específico na sala do ar-condicionado, no quarto 1 e quarto 2. Então, todo mundo vai ter um ar-condicionado. Beleza, como é que eu defino as potências? Tem duas possibilidades. E aí a gente já vai começar a entrar lá naquelas normas relacionadas, né, ao tipo de fornecimento. Beleza? Então, como é que a gente define? Então, pessoal, tem duas formas para definir a potência das tomadas de uso específico. Tem uma forma, que é a mais convencional, que é, eu sei lá, eu vou utilizar aqui um ar-condicionado dual inverter. Vou lá no ar-condicionado, pesquisa a potência dele, ó. Ar-condicionado 9.000 BTU. Vamos ver aqui. Então, vou lá no ar-condicionado, vou na descrição dele. Aqui ele fala só com relação a BTU, né? Então, vamos ver se a gente acha aqui. Então, ele tem um consumo mensal de 17,9 vezes 1.000, né? Para transformar em watt, 1.790. Né? Então, que vamos utilizar aqui um ar-condicionado de 1.900, é o quê? 1.790. 1.790. Quando que eu defino assim? Quando eu já tenho o equipamento, vou utilizar baseado na potência do equipamento. Ah, professor, vamos supor que eu não tenho o equipamento. O que eu faço? O que eu posso fazer? Nas minhas normas que eu disponibilizei para vocês, tanto a NT001, que é a norma da Equatorial, quanto a NTC04, que é uma norma da antiga CELG aqui da região, elas trazem algumas informações que você pode usar como padrões de potência, tá? Então, aqui, ó, depois você pode dar uma olhada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, potência média de aparelhos de aquecimento e eletrodomésticos. Então, uma potência média para um ar-condicionado, aquecedor de ar, aspirador, deixa eu ver se tem uma só para ar-condicionado. Potência nominal média para ar-condicionado. Ó, vou utilizar um ar-condicionado de 12.000 na sala. Quantos watts é o meu ar-condicionado de 12.000? 1.600, tá? Então, isso aqui é uma potência média. Sempre ficar atento ao tipo de equipamento que você está utilizando. O ideal é que você já tenha ali, né, em mente um tipo de ar-condicionado que você vai usar. Aí você vai direto no fabricante, nas configurações, né, nas informações do equipamento e utilizem essas informações do equipamento. Se você ainda não tem em mente, mas quer projetar uma casa com esses equipamentos, posso ir aqui na norma e pesquisar. Lembrando que essa norma aqui é para a gente definir qual que vai ser o tipo de fornecimento. É isso que a gente está abordando hoje. Se a minha casa ela vai ser monofásica,
se a minha casa vai ser bifásica, se a minha casa vai ser trifásica. Beleza, tenho essas informações. Ah, professor, a minha concessionária aqui da minha região não é a CELG, é a Equatorial. Então, a gente tem um arquivo semelhante, né, da Equatorial também, tá? Então, aqui, ó, no arquivo da Equatorial, ela também trata sobre o tipo de fornecimento, né, o fornecimento de energia em baixa tensão, e tem algumas tabelas referentes, né, a essas potências, tá? Então, vamos ver se a gente acha aqui, ó. Determine o fator de potência. Ó, potência de aparelhos eletrodomésticos. Então, vamos pesquisar aqui o ar-condicionado, ó, condicionador de ar. Vamos colocar, ó, condicionador de ar split de 12.000 BTU, ele vai ter um consumo de mais ou menos 1.260 watts, tá? Por que que esse aqui deu tão alto, professor? Porque esse aqui considera a potência média. O que que significa potência média? É quando você não vai estar utilizando seu ar-condicionado lá na temperatura 17, né, ou 16, tem alguns ar-condicionados utilizam, tá? Então, o que que significa isso? Se eu não estiver utilizando o meu ar-condicionado no 17, a média, a potência média, né, a potência dele, quando ele está sendo utilizado ali em 20 graus, que é uma temperatura boa, né, de se colocar, então ela vai ter mais ou menos essa característica. Então, vamos utilizar um desse para definir lá. Ó. Vou colocar lá na minha tabela, então, uma potência aqui de 1.600 para 1, e vou colocar aqui um de mais próximo de 9.000. Vou colocar aqui de 10.000 BTU. Beleza. Chuveiro. Chuveiro a gente já tem, né, uma vivência, né? Sabe que aí o chuveiro, aqueles Lorenzetti, ele é de 5.500. Tem alguns que são mais potentes, principalmente aí no sul, né? Aqui, normalmente, a gente com um Lorenzetti de 5.500 já atende a nossa demanda. Só que aí na região de vocês é muito frio. Qual que é a potência que normalmente vocês utilizam aí de chuveiro? Aquele de 7.700, 7.800, eu acho. 7.500. 7.500? Beleza, então vamos utilizar esse exemplo de você. Vocês utilizam torneira elétrica aí na região? Se sim, qual que é a potência, né? Eu já vou aproveitar. Aqui tem também, ó, aquecedor de água até a quantidade de litros. Qual que é a potência normalmente da torneira elétrica aí? Acho que é 2.000. Torneira elétrica. Potência média. A minha é de 5.500 watts. 5.500? É quase o chuveiro daqui, ué. Então, Isso, 5.500. beleza. Então, vamos definir aí, né, do convívio de vocês, que vocês já têm um costume. Então, beleza. O que que a gente fez agora? Definiu as potências, tanto aparente quanto ativa. Lembrando que todos esses valores eu peguei em watts. Então, eu vou utilizar aqui esse valor em watt, tá? Eu não tenho valor em VA. Se eu quiser ter o valor em VA, eu posso multiplicar por 0, por 1. Ou se eu quiser o valor em VA preciso, aí eu vou ter que ver qual que é o fator de potência de cada equipamento. Mas para o nosso aplicação a priori, como a gente não está falando de motor, eu posso utilizar a mesma potência aparente para a potência ativa, tá? Só que eu não vou colocar aqui não, só para vocês identificarem. Até aqui, ficou alguma dúvida para definir esses valores? Não, né? Vocês já viram lá na aula presencial. Tranquilo? E a gente vai chamar de circuito 1. E a gente vai chamar de circuito 2. E assim sucessivamente, tá? Então, cada tomada de uso específico, ela vai ficar para um circuito. Então, eu posso colocar, ó. Vou colocar aqui iluminação, ambientes molhados. Ah, professor, posso colocar, a potência vai dar muito baixa, eu posso colocar iluminação geral? Pode, tá? Isso aqui é só um exemplo. Como eu estou incrementando mais um circuito, então eu vou ter que ter um quadro geral de distribuição maior, vou ter que ter mais disjuntores. Se eu quiser colocar só um de iluminação, não está fora da norma, porque ele tem uma exigência de potência baixa, tá? Então, aqui, ó, iluminação, ambiente, aqui, ó, geral, tá? Então, a iluminação dos ambientes molhados. Então, o que que eu vou colocar dentro dele? Cozinha
e banheiro. Iluminação geral vai ficar sala, quarto 1, quarto 2. O que isso me permite? Me permite que, se eu precisar fazer uma manutenção na iluminação da cozinha, eu posso muito bem deixar a iluminação dos outros ambientes ligada para eu não ter um blackout total na casa, né? Se for uma manutenção onde eu preciso fazer isso durante a noite, tá? Então, são essas dicas que eu deixo. Então, vamos colocar aqui, que eu vou colocar tomadas, ambiente geral, tomadas no ambientes molhados e ambiente geral. Beleza, então a gente já definiu 4 circuitos. Cada circuito com um disjuntor e com um par, né, de fase neutro e para as tomadas o de aterramento. E para os específicos, cada equipamento de uso específico você tem que colocar em um disjuntor diferente. Tá? Então, ó, vou colocar aqui torneira 1, chuveiro, colocar um ar, coloco outro ar e coloco, né, mais circuitos aqui com mais ar-condicionado, né, com o último ar-condicionado. Pronto, separamos o meu circuito. Então, eu vou ter que comprar um quadro de distribuição que suporta, no mínimo, 9 disjuntores, porque cada circuito ele é composto por um disjuntor. Beleza? Aqui eu posso colocar um ambiente, ó. O que vai contemplar esse aqui? Vai ser a cozinha e banheiro. E assim sucessivamente. Vou colocar esse aqui, esse aqui. A cozinha, vou colocar na torneira. Banheiro, vou colocar o chuveiro e coloco os outros aqui. Até aqui, ficou alguma dúvida? Não. Finalizou isso aqui, entregou a primeira atividade, nota 100, não tem problema, bem tranquilo. Qual que é o foco de hoje? O foco de hoje é saber qual que é o tipo de fornecimento que eu vou ter para minha residência. Se a minha residência tiver aquelas dimensões e eu definir, né, colocar essas tomadas de uso específico, eu vou poder colocar um sistema monofásico ou eu vou ter que ser um sistema bifásico para fazer o balanceamento de carga? Então, é dessa forma que a gente vai definir. Então, algumas coisas muito importantes antes de definir qual que vai ser o tipo de fornecimento é a gente separar os equipamentos. Por que a gente vai separar esses equipamentos? Para a potência instalada, vai ser bem tranquilo, é só a gente fazer a soma. Então, se eu somar as potências das tomadas de uso geral e iluminação, quanto que a gente vai ter? Lembrando que esses valores aqui, para potência, são em watts. Então, ó, esse mais esse aqui. Opa. Isso aqui mesmo. Eu vou ter, então, que a soma das tomadas de uso geral e iluminação vai ser de 3.940 watts. Pronto. Defini. E qual que é a potência das tomadas de uso específico? Fiz a soma de todos os meus equipamentos de uso específico. Beleza. Tenho aqui que eu vou utilizar, então, 17.790 watts. Para definir qual que é a potência instalada da minha residência, é só fazer a soma de todos os equipamentos, como se eu estivesse utilizando eles em 100%. Então, aqui, ó, potência instalada vai ser a soma da soma da potência das tomadas de uso geral com iluminação, mais as tomadas de uso específico. Então, qual que é a minha potência instalada? 21.730 watts. Simples assim, sem segredo, só preciso saber disso aqui para definir a minha potência. Tá? Depois que eu tenho essa informação, que eu somei todas as minhas potências em watts, tenho aqui a minha potência instalada, onde que eu olho para saber se o meu sistema é monofásico, bifásico ou trifásico? Aí eu vou lá para a norma, tá? Vou na norma e tem uma tabela nessa norma que ela apresenta os tipos, né? As classes de fornecimento. Essa primeira tabela aqui, ó, vou até mostrar essa outra aqui. Vamos supor que o meu sistema é 220, 127. Né? O que significa 127, 220? Se eu medir as duas fases, se o meu sistema for um sistema bifásico ou trifásico, pega um multímetro, coloca uma ponta de prova numa fase, coloca a ponta de prova em outra fase, tenho 220. Significa que
O meu sistema, né, fase é 220. Se eu ponho uma ponta de prova na fase e uma ponta de prova no neutro, eu vou ter 127. Então, meu sistema é 127, 220. Então, é uma tensão um pouco menor, tá? No caso de vocês, imagino, né, pode confirmar, eu imagino que seja 380, 220, onde fase neutra é 220 e medir fase dá 380. Tô certo? Tá certo. Certo, né? 220 aí. Como o seu sistema é 220, eu vou utilizar, então, a tabela 1 para definir qual que é o tipo de medição. Na primeira coluna, ele mostra aqui, ó, método de cálculo. Tem 2 métodos de cálculo para a gente realizar esses cálculos, né? Qual que é o primeiro método? Carga instalada. Quando eu falo carga instalada, é a mesma coisa de potência instalada. Então, aqui, ó, para quem gosta de ver, né, os nomes aqui, ó, eu posso colocar aqui carga instalada também, tá? Então, tanto potência instalada quanto carga instalada é a mesma coisa, tá? Cada concessionária, ela trata de uma forma, como carga ou como potência. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A gente já vai fazendo essa comparação das duas normas. Na NTC 04 e na NT 001 da Equatorial. Aqui é página 54 e aqui é página 29, tá? Então, para quem quiser fazer essa comparação. Isso aqui é a mesma coisa, é o tipo de fornecimento que eu vou definir, tá? Só que são de concessionárias diferentes, tá? Cada concessionária trata esse tipo de fornecimento de uma forma. Nessa concessionária aqui, ó, que é da antiga Celg, ele trata como potência instalada. E nessa concessionária aqui, ele trata como carga instalada. Mas o método de cálculo é o mesmo. Soma de todas as potências, tá? Então, se eu fosse definir aqui, o meu sistema poderia ser um sistema monofásico. Ó, como é que eu vou definir? Ó, tipos de fornecimento. Aqui a gente tem monofásico e trifásico. O que significa? Que eu só, para essa classe de alimentação, a Equatorial, né, a concessionária Equatorial, ela não define bifásico. Ela só define ou monofásico ou trifásico, né? Se eu tivesse uma alimentação, se a minha região fosse atendida por 127, ele já tem duas opções: monofásico, bifásico e trifásico, tá? Isso é de concessionária para concessionária. Cada concessionária vai ter uma norma referente ao tipo de fornecimento. Tanto é que na NTC 04, que é a concessionária Celg, ele tem, ó, monofásico da classe 1, monofásico da classe 2, monofásico da classe 3. Temos aqui o bifásico B1, B2, tá? Isso tudo para fornecimento 220, tá? Então, você viu que tem uma diferença entre as duas concessionárias para o mesmo tipo de fornecimento? Se eu tivesse, então, pela norma NT 001 da Equatorial, qual que seria o tipo de fornecimento? Então, vem aqui na carga, sempre pegando em quilowatt. Qual que é a minha carga, então? Foi 21.730. Em qual classe de fornecimento que o meu sistema entra aqui dentro da Equatorial? Vou chegar com o meu projeto, onde o meu projeto deu uma potência instalada, ou uma carga instalada de 21.730. Eu seria, então, um sistema monofásico? Não, né? Por quê? Porque aqui, ó, a primeira classe é até 4.000, segunda classe é de 4 a 8.000, terceira classe de monofásico de 8 a 12.000. O que define? Por que tem essa mudança de classe? É justamente o disjuntor que a concessionária vai colocar lá na sua porta. Isso significa que cada classe tem uma cobrança diferente? Não, tá? Normalmente, lá pela norma da ANEEL, a gente tem 3 classes, valores mínimos de cobrança de energia. Então, se o sistema é monofásico, a cobrança mínima para o seu sistema, se você não utilizar, vamos supor que você viajou lá um mês, não utilizou o sistema, vai vir te cobrando a taxa mínima, que é de 30 kW mês, né? Então, se o quilowatt vale R$1 aí na sua região, então, no mínimo, vai vir por mês R$30, tá? Independente de qual classe de atendimento que é você, tá? Então, não muda isso. Para bifásico, é no mínimo 60 kW, né? Então, vai vir no mínimo R$60.
e para trifásico é no mínimo 90, se eu não me engano, quilowatt. Então, vai vir no mínimo R$90 se for o seu tipo de fornecimento. As classes, né, o nível não interfere. O que vai interferir é, se eu definir que o meu nível vai ser o nível 1 até 4, o meu disjuntor lá do meu medidor vai ser de 25 ampere, tá? E a gente pode observar que aqui é da mesma forma, ó. Temos o M1, M2, M3. O que vai mudar do M1 para o M3 não vai ser o custo, que o custo é fixo para monofásico. Vai ser o disjuntor que a concessionária vai definir para o seu medidor, tá? Até aqui, vocês conseguiram entender essa primeira parte? Sim. Então, qual que é o tipo de fornecimento para a nossa residência que a gente projetou na Equatorial? Vai ser trifásico, classe, teoricamente, né, classe 2. Por quê? Classe 2 atende de 20 kW até 30 kW. Qual que é o nosso? Entre 20 e 30, né? 21.730. E ele vai ter um disjuntor instalado lá, né? Um disjuntor tripolar lá no meu medidor. Vai ter um disjuntor tripolar de 60 ou de 63, que é um valor comercial, tá? Todo mundo conseguiu entender? E se eu tivesse fazendo a instalação em uma concessionária que não é Equatorial? Agora eu estou fazendo essa solicitação lá na CELG. Na CELG, qual que seria a classe que atenderia a minha casa? A categoria, na verdade, né? O B2? Exatamente. Por quê? Porque o B2 ele atende uma potência instalada de 20,1 kW a 25 kW. Então, na Equatorial eu seria um trifásico. Na CELG, né, na concessionária CELG, eu seria um bifásico. Então, você conseguiu entender essa diferença? Tá? Então, sempre que você for fazer um projeto, você vai ter a potência instalada, que significa o quê? Todos os meus equipamentos ligados, né, teoricamente ligados. Qual foi a potência que deu? Deu, sei lá, 21, igual o nosso exemplo. Vou na norma da concessionária, vigente ali na minha região, identifico, ó, de 21, então, vai ser um trifásico, sei lá, utilizando 60 amperes de disjuntor de proteção. Simples assim. Até aqui, tranquilo, né? Chego aqui, defini, então, as potências. Para definir potência, potência instalada, é muito tranquilo, porque eu só vou fazer a soma. Ué, professor, então para que você quer falar sobre fator de demanda? Fator de demanda é um assunto um pouco mais complexo, né? Ele entra um pouco mais industrial, mas a gente precisa observar, né, aqui como é que é definido esses valores. Às vezes você tem uma casa ali muito grande, tem piscina, tem vários ar-condicionado, e você já tem que ir para um sistema onde você tem que considerar um fator de demanda, tá? Como é que a gente define esses fatores de demanda? Nas normas, tanto a norma da NTC 04 aqui da Enel, quanto a norma da Equatorial, a gente tem alguns fatores. O que são esses fatores? Esse fator de demanda, quando você ouvir falar fator de demanda, é para a gente considerar que em uma casa eu sei que eu não vou ter tudo ligado o tempo todo, não é verdade? Às vezes eu vou desligar uma luz, às vezes eu vou desligar um equipamento ali da cozinha, nem sempre eu vou estar tomando banho, né? E para reduzir o custo de projeto desses equipamentos, né, do tipo de fornecimento, eu posso aplicar o fator de demanda, tá? Então, todas as normas elas vão ter alguns fatores de demanda. Aí vai se explicar o porquê que eu separei potência das tomadas de uso geral e iluminação da potência da tomada de uso específico. Por quê? Porque eu tenho uma tabela específica, ó, carga mínima e fatores de demanda para instalações de iluminação e tomada de uso geral, tá? Então, vou pegar a potência da soma da iluminação com a tomada de uso geral e vou aplicar o meu fator de demanda, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Cada ambiente, né, cada local, né, que eu vou fazer esse cálculo, ele tem um fator de demanda, né? Auditórios e salão, a gente deve considerar 100% do fator de demanda. Bancos e semelhantes, 100%. Por quê?
Porque em ambientes públicos, né, ou ambiente que tem uma movimentação grande de pessoa, a possibilidade de estar tudo ligado é alta. Mas numa residência, é quase impossível você deixar todas as luzes acesas e todas as tomadas ligadas. E esse fator de demanda vem para diminuir essa potência um pouco. Então, a gente vai levar em consideração, então, que a gente está fazendo um projeto de residência. E aqui, a gente vai pegar a potência da soma das potências ativas da iluminação e da tomada de luz geral. A soma das minhas potências deu quanto? 3.940 watts. Então, está entre 3 e 4 kW, né? Ou quilowatt mesmo. Então, aqui, ó, somei a potência da iluminação, somei a potência das TUGs, né? Que é as tomadas de luz geral. Quanto que deu? Não deu entre 3 e 4. Ó, ele fala aqui que é o quê? Quilowatt. Tá? Então, aqui, ó, todos esses fatores estão em quilowatt. Então, o que eu vou pegar? Ó? Entre 3 e 4. Entre 3 e 4, eu devo levar em consideração um fator de demanda de 59%. Tá? O que significa isso? Vou multiplicar a minha potência por 59%. Vamos ver o que acontece? Lembrando, ó, que 59% é um valor percentual. Se eu colocar esse valor de 59% em um valor absoluto, quanto que eu vou ter? Vocês lembram disso? Ó, vai ser 3, deixa eu colocar aqui, 3.940 multiplicado pelo valor absoluto de 59%. Quanto que dá? É 0,59. Então, qual que vai ser o meu fator de demanda aplicado, né, à minha iluminação? Então, antes eu tinha um consumo de 3.940. Aplicando o meu fator de demanda, que é considerando que eu não vou estar com tudo ligado, né? Então, ele está considerando que eu vou ter mais da metade um pouco ligada, né? Que 59% dos meus equipamentos vão estar ligados. Então, eu vou ter uma diminuição aí dessa potência, tá? Então, basicamente é isso aqui. Vocês conseguiram entender como é que a gente aplica esses valores? Então, veja a soma das minhas potências, vou lá, veja em qual potência se aplica e cada potência, né, cada range de potência, ele tem um fator de demanda. Aplico o fator de demanda respectivo à soma das minhas potências de iluminação e tomada. Conseguiram entender? Sim, não? Ficou complexo? Quer que explique de novo? Tem alguém por aí? Professor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá complicado. Caiu 2 vezes já aqui. Acho que minha internet ou meu computador. Eu não tô conseguindo me comunicar na aula nem nada aí. Agora que voltou de novo, não tinha visto nada para trás aí, uns 10 minutos. Qual que foi o último assunto que você lembra de ter visto? Deixa eu ver se eu consigo. Foi lá quando tava montando a tabela ainda, na tabela lá. É porque aqui, ó, eu fiz o cálculo utilizando o fator de demanda. Você viu esse cálculo ou não? Da soma das potências ali para baixo eu não vi nada. Aqui, o que eu fiz? Da soma das potências até aqui, você não viu, não? Não. Sobre como é que a gente define monofásico, bifásico, trifásico? Não, isso não. Caiu que eu tive que entrar tudo de novo aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu expliquei bem detalhado, mas se eu explicar de novo vai acabar ficando repetitivo. Finalizando essa aula, eu já vou postar e você volta daquele ponto. Pode ser? Beleza. Tá? Então, o que eu estou fazendo agora? Na verdade, eu somei essas potências, vim aqui nas tabelas, né? Vim nas duas normas, de duas concessionárias. Depois que eu somei, eu venho aqui na carga e vejo em qual range a minha potência instalada fica. No meu caso, eu fiquei com 21.730, que foi a soma das potências. Então, eu defini, então, pela equatorial, que eu utilizaria um trifásico. Tá? Por quê? É a soma das potências em watts? Isso, em watts. Então, aqui ele mostra, ó, em quilowatt. Aí eu peguei aquela soma, deu 21.700 e alguma coisa, 730. Então, através dessa norma da equatorial, eu defini que minha casa, então, ela vai ter que ter um sistema trifásico, porque eu tenho muitos equipamentos. Entre 20 e 30. Então, vai ser um sistema trifásico da classe 2, né? Porque é a segunda aqui, ó, da categoria 2.
e eu vou ter que ter um sistema de proteção de 60 a 63 kW, de 60 a 60 ou 63 ampere, tá? Se eu tivesse olhado outra concessionária, na outra concessionária não seria um trifásico. O meu sistema seria um bifásico, por quê? Porque ficou entre 20,1 a 25 a minha potência instalada. Tá? É só para mostrar a diferença de concessionária para concessionária. Conseguiu entender mais ou menos? Sim, ok. Tá? E agora a gente está fazendo esse cálculo de demanda. O que significa esse cálculo de demanda? Quando a minha potência é muito alta, principalmente industrial, mas é importante que a gente já aprenda agora, eu preciso fazer um fator, eu preciso utilizar uma porcentagem de utilização desses equipamentos. O que significa isso? Eu sei que minhas tomadas e minha iluminação não vão estar sendo utilizadas 100%. Então, eu tenho que colocar uma porcentagem de uso para esses equipamentos. E essas porcentagens de uso tem aqui na norma da concessionária, que é justamente isso aqui, ó, o fator de demanda. O que significa esse fator de demanda? Então, para iluminação e tomada, a gente tem um fator de demanda, que a gente vem, ó, o nosso projeto é residencial, eu somei a potência da iluminação e potência das tomadas de uso geral, ficou entre 3 e 4, não foi? Aqui, ó, ficou 3.940. Então, entre 3 kW, né, 3.000 e 4.000. Para esse valor, a gente define, então, um fator de demanda de 59%. Quando a gente joga 59% para valor absoluto, para fazer o nosso cálculo, então vai ser 0,59, né? Multiplico o valor da minha potência por 0,59, vou ter uma potência um pouco menor. O que significa isso? Que eu não vou ter todos os meus equipamentos sendo utilizados simultaneamente. Diminuir um pouquinho o custo do meu projeto, né? Eu posso definir um sistema um pouco menos robusto, né? Do que se eu estivesse utilizando todos os equipamentos, tá? Segunda coisa, definir o fator de demanda das tomadas de uso específico. Tomada de uso específico é um pouco mais chatinho. Por quê? Porque aqui, ó... deixa eu comparar, né? Ó, tem essa tabela também da Equatorial. Ó, fatores de demanda de aparelhos de aquecimento e eletrodomésticos em geral. Como é esse aqui? Deixa eu ver se tem para fator de demanda... Número de aparelhos. Aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Carga mínima e demanda para iluminação e tomada. Tá? Então, também tem a mesma tabela que tem aqui na NTC 04 da Enel, tem da Enel, né? Da Celg, tem na da Equatorial. Aí eu vou lá para residência, ó, circuitos residenciais e edifícios. Beleza, identifiquei que é esse aqui que eu quero. Vou para aqui para o fator de demanda. 100 para os primeiros 100 kW, então vou considerar 100%, né? Para os meus primeiros 100 kW. Se eu tiver uma residência até 35, eu devo considerar 35% até 110 kW. Lembrando que o meu sistema, ele é o quê? De 21, né? Então, eu vou considerar 100% para os meus 10 primeiros e 35 para os próximos. Então, a gente tem que aprender a interpretar também, ó. Então, vou pegar aqui minha potência. Então, vou pegar aqui, ó. Pego esse valor e tiro 100 ou 10 kW. Então, vai sobrar aqui 11,730. Para os primeiros 100 ou para os primeiros 10 kW, eu vou considerar, então, 100%. O que significa isso? Para os primeiros 100, eu vou considerar os 10 kW, né? Beleza. E para os próximos, né? O restante, até 110, eu considero 35%. O que significa isso? Significa que o restante aqui, eu vou considerar, pego esse valor e multiplico por quanto aqui? 35%. Quanto que é 35% em valor absoluto? Alguém se arrisca? 0,35. Então, depois o que eu faço? Eu somo os 10 kW com 4.105. E eu vou ter, deixa eu colocar aqui, ó,
esse aqui, esse valor é pela NTC04 e esse aqui é pela NT001. Deixa eu já até colocar bonitinho aqui. Então, pela NTC04, onde eu só tenho que levar em consideração a potência, eu tenho aqui um fator de demanda na minha iluminação em tomada de 2.324,6. E utilizando a NT001, eu vou ter que considerar 100% nos meus primeiros 10. Então, ele continua da mesma forma, né? Seria 10 kW vezes 1. Mas o restante que sobrou, eu vou ter que multiplicar ele por 0,35, que seria o meu outro fator. Na verdade, eu fiz da minha carga total, pessoal. Então, aqui vai estar muito mais fácil do que eu imaginei, ó. Ninguém comentou. Por quê? Porque eu tenho que fazer a soma só das tomadas e iluminação. Então, se eu faço a soma das tomadas e iluminação, eu tenho até o quê? 3.940. 3.940 é até 10 kW. Até 10 kW eu tenho que considerar 100%. Então, quando eu faço essa multiplicação, 100% em valor absoluto vai ser o quê? 3.940 vezes 1, que é o 100%. Então, ele se mantém 3.940. Por quê? Porque é igual eu falei para vocês, se eu tiver muitas tomadas e muita iluminação, aí passou de 10 kW as minhas tomadas de iluminação, aí os próximos, né, a partir de 10 eu devo considerar 35%. Mas ficou bom para vocês entenderem mais ou menos como é que é a aplicação. Então, você entendeu aqui, ó, se eu utilizar NTC04 de uma concessionária, aplicando meu fator de demanda na iluminação e nas tomadas, eu tenho 2.324. Se eu aplicar o fator de demanda utilizando a NT001, eu vou ter a mesma potência aqui. Tá? Até aqui, vocês conseguiram entender? Eu sei que é um pouco mais complexo, mas, assim, chegou a hora da gente começar, né, a entender sobre esses dimensionamentos. Não tem que fazer pela... Não, sim. Não tem que fazer pela NTC ali ou pela escolher uma das duas para fazer. Não, pode escolher uma das duas. Eu prefiro que vocês façam pela NT001, que é a da região de vocês. Tá bom. Tá? Então, você pode utilizar a NT001 para fazer. Eu só estou comparando, tá? Porque fica muito mais fácil quando a gente faz essa comparação. Quando vocês pegarem outra, né, sei lá, Energisa ou alguma outra concessionária, vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem essa comparação, tá? Então, nesse primeiro momento é mais complexo, mas num segundo momento, se vocês forem fazer algum projeto em outra concessionária, fica mais fácil. Beleza? Então, e para fator de potência das tomadas de uso específico? Tomada de uso específico, eu vou guardar para a próxima aula, tá? A gente já passou um pouquinho aqui do horário, mas é bem semelhante. A gente vai vir aqui, vai analisar, ó, eu tenho equipamentos de aquecimento. O que é um aparelho de aquecimento? Chuveiro, torneira elétrica, são equipamentos de aquecimento. E eletrodomésticos em geral. Se ele tiver uma potência menor do que 3.5, qual nosso que tem menos que 3.5? Os ar-condicionado. Ele vai ter esse fator de demanda. Lembrando que esses fatores de demanda aqui, ó, já estão em valor absoluto. Se fosse valor percentual, era 80. Se fosse valor percentual aqui, seria 75. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Aí a gente vai multiplicar a potência do nosso equipamento pelo fator de demanda e a gente vai encontrar esses valores. Tá? Basicamente isso que a gente vai fazer. Na próxima aula a gente reforça, né, esses conteúdos. Acho muito importante que vocês reassistam essa aula. Eu sei que essa aula não é simples, tá? É muita informação. Então reassistam essa aula durante essa semana, porque na próxima aula vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem os próximos cálculos para a gente definir aí esses valores de fator de demanda, tá? Finalizando esses valores, né, a gente vai definir qual que é o tipo de fornecimento, qual que seria o fator de demanda, qual que seria o disjuntor de proteção do nosso equipamento. Aí a gente vai definir depois, né, a última atividade é definir os dispositivos de proteção baseado em alguns métodos, tá? Mas a gente vai construir nesse aprendizado até chegar lá. Alguma dúvida aqui? Alguém quer que explique alguma coisa novamente?
Sim, sim. Você vai pegar as informações que você definiu, tá? Lembrando que não é para copiar, assim, não é, assim, pode. O ideal é que vocês não copiem as mesmas potências dos equipamentos aqui, tá? Criem o seu, né? Faça como se fosse da sua casa aí, ó. Eu quero ter, colocar um chuveiro aí de 8.600 watts. Quero colocar um ar-condicionado com uma potência diferente. Façam aí conforme vocês, né, definirem aí, né, na potência da residência de vocês. O ideal é que vocês não copiem para não só copiar, né? Realmente aprenderem. Tá? A gente já começou, expliquei os conceitos, expliquei esse primeiro momento, né? Que é a parte principal encontrar a potência instalada. É a parte mais simples, tá? É a parte mais simples. Você só pega todas as potências, somou, escolheu o tipo de fornecimento conforme aí a norma da concessionária vigente aí. Essas partes que a gente vai aprender posteriormente é justamente para vocês saberem que existe e se em um futuro próximo aí vocês forem fazer algum concurso na região de vocês, vai cair, muito provavelmente vai cair o que é fator de demanda, para que ele é aplicado, onde vocês encontram esse o fator de demanda, tenho certeza que vai cair. Se vocês forem fazer algum processo seletivo ou concurso, cai isso aqui, tá? Porque é algo que nem todo mundo sabe. Aí eu vou passar para vocês, né, esses conteúdos e depois a gente volta a focar na nossa segunda tabela, tá? Que é de dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção. Ficou alguma dúvida, pessoal? É isso aí, professor. É um pouco mais complicadinho, mas tá indo. Tem que ser aos poucos mesmo, não adianta. Não, hoje foi só essa parte introdutória. Eu já comecei a falar um pouquinho sobre esse fator de demanda para vocês ir matutando aí no meio de semana, tá? Quando você ler a norma. Mas no primeiro momento, focar em potência instalada. Soma de todas as potências em watts, vou na norma da concessionária definir o tipo de fornecimento. Isso que é importante. Eu acho que o pior é o cálculo mesmo ali, de conseguir entender bem como é que ele é feito, mas pega com o tempo ali, eu acho que agora de início é um pouco confuso. Tá? É o que eu sugiro, tá? Então assiste essa aula aí 1, 2 vezes, pega a norma, abre a norma junto comigo, vai lendo algumas informações enquanto eu vou falando. Na próxima aula vocês já vão estar aí entendendo bastante, tá? Esse assunto é muito importante. Fechou? Mais algum questionamento, Rafael? Não, professor, é isso aí mesmo. Beleza. Guilherme, quer comentar alguma coisa? Não. Então, beleza, pessoal. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem lá no chat. Ou via mensagem, pode mandar print se ficar alguma dúvida na norma também, me manda print da sua dúvida lá nas mensagens da plataforma, eu estou aí para responder vocês da melhor forma possível. Bons estudos, boa noite e até a próxima aula. Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite, professor.